Depois dessas 6 aulas de embriologia que estão nesta playlist, começamos a partir de agora a mais extensa frente de toda a biologia, a zoologia, o estudo dos animais. Vem conhecer comigo quem são os animais, como eles funcionam. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Galerinha, nessa primeira aula de zoologia eu quero conversar com vocês a respeito das características gerais dos animais, também os critérios gerais de classificação dos grupos animais, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Depois, nas aulas subsequentes, a gente vai tratar de cada um dos principais filos animais de maneira específica. Então não se preocupem agora em saber muito a respeito dos grupos, que isso vai ser tratado adiante. Beleza, então coloque aí, ó, no seu material, no seu caderno, anote, animais são seres eucariontes, ou seja, eles têm um núcleo individualizado, possuem uma carioteca, assim como a gente já tinha nos protozoários. Aliás, você pensa, protozoário, ó, protozoon, zoon é animal, proto é primeiro. Só eles seriam os primeiros animais? Mais ou menos, eles seriam animais rudimentares. Como os protozoários são seres unicelulares e todos os animais verdadeiros seres pluricelulares, eles não pertencem ao reino animal. Protozoários serão tratados numa outra oportunidade, numa outra playlist. Beleza? E aí, prof? Nós temos seres eucariontes, pluricelulares e a esmagadora maioria dos animais tem no seu corpo a organização em tecidos, ou seja, as células se agrupam formando estruturas que permitem funções diferenciadas. Eu só não coloquei os tecidos aqui para vocês, porque os poríferos, as esponjas do mar e também as de água doce, que estão nesse grupo, não possuem tecidos, são a nossa única exceção. Mas fora os poríferos, poderíamos sim colocar que os animais têm o corpo organizado em tecidos. E aí, nós temos também a característica do heterotrofismo. Os seres heterótrofos são aqueles que precisam capturar alimento, precisam ingerir alimento para obter energia, diferente dos autótrofos que fabricam o seu próprio alimento, ou por quimiossíntese ou por fotossíntese, que é o mais convencional. Quem são os grupos de animais, prof? Se a gente for estudar em ensino superior, na faculdade de biologia, existe um consenso de que pelo menos existam 35 filos de animais diferentes. 35 filos, é muita coisa, é muita biodiversidade. Existe mais de 1 milhão de espécies diferentes de animais já classificados e talvez algo em torno de 10, 12 ou até 15 milhões de espécies para serem descobertas. Isso é uma estimativa. Dentro do ensino médio, a gente não trata dos 35 filos. A gente vai dar atenção para os filos mais comuns, aqueles mais lembrados, aqueles mais vistos, que são 9 filos. O grupo dos poríferos, que compreende as esponjas do mar, lembra aí do Bob Esponja, os quinidários, que são as águas-vivas, os corais, as anêmonas, as hidras, as caravelas, os plateumintos, que são vermes achatados, como é o caso da planária, da tênia. Nós temos os nemateumintos, sempre lembrados em função da lombriga, um verme parasita do nosso intestino. Os anelídeos, que é a minhoca, que tem o corpo segmentado, dividido em anéis. Além disso, a gente tem também a sanguessuga, a gente tem as nereidas. Os artrópodes, que é o filo mais biodiverso de todos, porque dentro dos artrópodes nós temos os insetos, além de aracnídeos, crustáceos e os miriápodos, que são aqueles seres que têm um monte de patinhas, como é o caso da centopeia. Os moluscos, que são animais de corpo molengão, é o caso da lesma, é o caso do polvo, é o caso da lula, da ostra, e aí temos também os equinodermos, que são as estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia, lírios do mar e, por fim, cordados, sempre lembrados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E que tem também outros grupos que agora não cabe a gente falar. Mamíferos, claro, é o grupo onde a gente está. A gente está dentro de um grupo de primatas, macacos, que faz parte do grupo dos mamíferos, que faz parte do grupo dos cordados. Beleza? Agora, como que a gente classifica esses seres? Quais são os critérios que a gente utilizou para separar esses grupos todos que vocês estão enxergando? Em linhas gerais, a gente dá muita atenção para o desenvolvimento embrionário dos animais para poder separá-los em grupos. E é por isso que eu coloquei a embriologia junto com a zoologia nessa playlist. Então vamos dar uma olhada aqui, ó.
Nas aulas anteriores você deve ter visto o desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário, a partir de etapas, a gente tem zigoto, mórula, blástula e a gástrula. No momento que a gente tem a gástrula, começam a se formar os chamados folhetos embrionários. Quando o animal possui lá no seu desenvolvimento inicial apenas 2 folhetos, um folheto interno e um folheto externo, a gente vai chamar ele de diblástico. É o caso da água-viva. Ela vai ter essa estrutura geral, uma camada de células internas, que vai formar aquilo que a gente chama de gastroderme, lá na água-viva, e a parte mais externa, a ectoderme, que vai formar o revestimento externo desse animal. Esses seres possuem 2 folhetos, são seres diblásticos. Agora, seres como nós vão formar 3 folhetos embrionários, um de revestimento externo, chamado de ectoderme, um de revestimento interno do tubo digestivo, começa lá na boca, vai lá para o ânus, e todo esse revestimento é feito pela endoderme, e um tecido que vai preencher e que vai alocar todas as suas vísceras internas, é a mesoderme. Então a gente tem ecto, meso e endoderme, somos seres triblásticos. Coloquei aqui para vocês. O que é interessante? Essa mesoderme, na maior parte das vezes, ela é aberta dentro. Ela tem um vão e nesse vão vai se inserindo os órgãos. Dentro dessa cavidade nós encontramos as vísceras. Essa cavidade visceral a gente vai chamar de celoma. E quanto à presença ou não desse celoma, a gente também tem classificações. Então olha só, coloquei aqui para vocês, cavidade corporal. O que tem, professor, para saber a respeito da cavidade corporal? Quando um ser tem a mesoderme, mas essa mesoderme preenche todo o espaço interno do ser, como é o caso de uma planária, formando uma massa celular, essa massa chamada de mesênquima, a gente vai denominar o ser de acelomado. Ele tem o terceiro folheto embrionário, ele tem a mesoderme, mas não tem uma cavidade. Ele não possui um celoma. Celoma é a cavidade visceral, é um ser acelomado. Agora, quando essa mesoderme ela está isolando a parte externa do bicho da parte interna, a gente vai ter um ser pseudocelomado. Notem que essa cavidade formada aqui ainda tem contato com o tubo digestivo central. Imagine que esse animal é uma lombriga e que a gente tem aqui, ó, a lombriguinha e dentro o tubo digestivo dela. Esse tubo mantém contato com a cavidade diretamente. Então esses seres não têm o isolamento visceral completo. São seres pseudocelomados. Agora, se a gente der uma olhada numa minhoca, além dos anéis que são bem perceptíveis, a gente também consegue reconhecer que a mesoderme está isolando as vísceras do meio externo e também isolando do tubo digestivo. Ou seja, qualquer órgão que se insira nesse espaço não vai ter contato direto com a epiderme do animal e nem com o tubo digestivo. É um celoma fechado, é um celoma completo. Esse ser é um celomado de maneira verdadeira. Depois a gente vai ver que esse celoma vai ter 2 origens possíveis, mas isso a gente estuda nos grupos em específico. Outra coisa interessante, voltando para os meus primeiros desenhos, é que essa abertura é um orifício principal, ó. Um orifício principal. Você tem uma abertura aqui, você tem uma abertura aqui. Esse orifício, ora pode formar a boca do animal, ora pode formar o ânus do animal. Quando esse orifício, que a gente vai chamar de blastóporo, e você estudou o blastóporo nas aulas de embriologia, ele origina a boca, a gente vai ter um animal protostômio. Proto quer dizer primeiro, stomo quer dizer boca. Então ele vai formar primeiro a boca. Alguns animais, depois de formar a boca, vão formar o ânus na outra extremidade. Agora, seres como a gente, a partir do blastóporo, formam o ânus. E depois a boca. E aí vem o nome, deuterostômio. Estomo, você já sabe, é boca. E deuteros quer dizer depois. Se ele formou depois a boca, quer dizer que antes ele forma o ânus. Beleza? Importante. Para a gente finalizar, o último critério de classificação relevante para nós, antes de entrarmos nos grupos animais de verdade, é o critério de simetria. Existem 2 padrões de simetria.
A simetria bilateral, como você está enxergando nessa planária, é a simetria do nosso corpo. A gente tem um único eixo de simetria que divide o nosso corpo em duas porções praticamente idênticas, praticamente espelhadas. Somos seres bilatérios ou bilaterais. Mas em seres mais simples, a gente também tem a simetria radial. Pega o exemplo dessa água viva. Imagine que a água viva aqui é a minha mão, tá? Aqui, ó. Se eu cortar ela nesse sentido, nesse, existem vários eixos de simetria e nesse sentido, a gente vai ter uma simetria radial. Notem, na simetria bilateral é um único eixo de simetria. Agora, imagine, por exemplo, essa água-viva sendo uma maçã. Você pode cortar a maçã assim, 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 vários eixos de simetria, você vai formar sempre duas metades iguais. Isso é uma simetria radial. Beleza, pessoal? Fica aí que eu tenho um recado importante e na próxima aula a gente já começa a falar dos poríferos. Segura! A autocrítica é muito importante para qualquer estudante. Ao final de cada dia, é legal você atribuir uma nota para a sua rotina de estudos. Aliás, como foi a sua rotina de estudos hoje? Será que você merece uma nota 5, uma nota 6, uma nota 7, uma nota 10? Isso é você quem decide. Ao final de uma semana ou duas, olhe para essas notas e tente, mesmo que só mentalmente, avaliar no que você pode melhorar e naquilo que você está se prejudicando. Eu tenho certeza, isso pode ajudar bastante a você trazer resultados positivos daqui a um tempo. Um grande abraço e tchau!